Bom dia, terceiro ano A e B. Vamos hoje mais uma aulinha de sociologia. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre exclusão social, porque anteriormente a gente já viu a questão da desigualdade social, já também trabalhamos os movimentos sociais. E hoje, para a gente fechar, esse conteúdo, eu vou falar um pouquinho, muito rápido, sobre exclusão social, certo? O que é exclusão social? Exclusão social é o processo de afastamento, e privação do indivíduo dos direitos sociais que lhe são cabíveis, certo? Então, quando a pessoa ela é privada, ela não tem acesso aos direitos que lhes são garantidos pela Constituição, então ocorre na vida desta pessoa a chamada exclusão social. Geralmente, essas pessoas são vítimas de preconceitos, se tornam pessoas marginalizadas da sociedade, infelizmente, né? Por exemplo, como é que eu poderia dar exemplo a vocês de pessoas, que a gente observa no nosso país, infelizmente, não é só no mundo, mas no Brasil, pessoas que são excluídas da sociedade? São os negros, que sofrem a exclusão social de diversas formas. Vocês já fizeram, a semana passada, uma atividade, um trabalho, sobre as lutas do negro na sociedade, o movimento negro no Brasil. Então, você já entende, você já percebe o quanto o negro é excluído da sociedade. Os índios, idosos, infelizmente, os idosos são excluídos da sociedade. Quantos idosos na sua própria família são excluídos? São jogados nos quintais das casas, Isso a gente observa e tem acontecido muito. Além do idoso, os pobres, as pessoas pobres são excluídas, pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso ao lazer, e por aí vai. Os homossexuais, os tóxicos dependentes, etc. Então, isso tudo são pessoas, que estão excluídos da sociedade. Geralmente, ou em muitos casos, essa situação, de exclusão social gera um outro problema bem maior, que é o chamado isolamento social. Quantas pessoas, pelo fato de serem tratadas com preconceitos, por serem excluídas da sociedade, essas pessoas se isolam no seu mundo. Então, infelizmente, a exclusão ela gera esse problema na vida das pessoas, que é o chamado isolamento social. E, infelizmente, aqui no Brasil é um problema que está longe de ser resolvido, muito longe. Até o preconceito com o negro, por exemplo, é arraigado demais, é enraizado. Quando a gente vai estudar a história do Brasil, a colonização do Brasil, a questão da escravidão no Brasil, o homem e a mulher negra, o homem negro que veio para o Brasil na condição de escravo, como esse homem e essa mulher foi tratado e o que aconteceu na vida dessas pessoas. Então, a gente percebe que a condição, a situação, a exclusão do negro no Brasil é uma coisa por demais arraigada, ou seja, por demais enraizada. Mas, mesmo assim, a gente pode ainda, de uma certa forma, ter uma certa esperança, porque existem vários projetos, que tentam, transformar a vida desses excluídos. Vários são os projetos sociais. Nas escolas, por exemplo, já existem hoje disciplinas,
que tratam da interdisciplinaridade, com temas transversais, como direitos humanos, própria sociologia e outras tantas que o professor pode trabalhar esta situação com os seus alunos, para tentar amenizar ou abrir esta visão em relação, né, a essa situação da exclusão social, né? Porém, como eu já disse, longe está. Ainda um processo ainda muito longe, o caminho ainda está muito distante, né, para que as pessoas compreendam que o negro é uma pessoa como todas as outras, que o índio, que é o nativo do nosso país, ele é uma pessoa, um homem como qualquer outro. O tóxico dependente, ele precisa de ajuda. O idoso deve ser bem tratado em família. Enfim, é preciso que a consciência, que nossa consciência se abra para isso, né? Para que realmente ocorra mudança, né? Temas ligados à questão da cidadania objetivam formar cidadãos mais tolerantes, né? Que a gente seja mais tolerante, com o negro, com o pobre, com o idoso, até porque cada um de nós podemos estar envolvidos, inseridos em uma dessas situações, né? Se fala do negro, do toxicodependente, do idoso, do pobre, do índio, mas nós somos, por exemplo, nós somos a nossa origem ou a nossa etnia, né? Nós estamos, vamos dizer assim, originados em 3 raças, né? Você sabe disso, em 3 etnias, que é o branco, o índio e o negro. Portanto, nós somos miscigenados, ou seja, essa mistura dessas 3 etnias. Então, como é que eu vou explicar, como é que eu explico a minha intolerância ao negro, se eu tenho traços de negro, se eu tenho traços de índio, né? Então, é preciso que a gente conheça a nossa história. É preciso que a gente estejamos ligados, né, a essas questões, né, para que a gente seja mais tolerante com essas situações. Projetos como as cotas raciais das universidades, né, tem mostrado, né, que se busca transformações, que se busca incluir, o negro, né? Muito embora eu particularmente acho que as cotas seja uma forma de preconceito, né? Porque se a gente não tem preconceito, não precisava ter as cotas. Era preciso que o negro tivesse o direito comum, normal, como o branco. Precisaria de cotas. Infelizmente, como o país não consegue lidar ainda com essa situação, existem as chamadas cotas raciais, né? Uma situação muito difícil, né? Você procure ler, procure ver alguma coisa, algum vídeo relacionado, a gente vê os noticiários aí de vez em quando, que não se trata nem muito deles, mas aparece em relação à Cracolândia, que é no centro de São Paulo. Fica aos olhos, aos pés do poder, né, público. E o que é que se faz, né? Com tantos jovens perdidos, jogados naquele mundo tirano que é a Cracolândia, em busca de droga, em busca de manter o vício. É uma tristeza. Eu acho que talvez seja a vergonha do Brasil, seja a Cracolândia, entre tantos problemas sociais que o Brasil tem. A Cracolândia é um retrato que está ali, que as pessoas que a gente passa e vê, aqueles seres humanos que não tem nem forma de seres humanos, perdidos no mundo, jogados naquele mundo terrível, certo? E existem projetos, né, para tirar eles daquele local, como
realmente é uma vergonha para o país. Então, existe uma preocupação maior em tirá-los dali, mas não existe uma preocupação em tratá-los, né? Em realizar projetos, em fazer projetos para que aquele povo, para que aqueles jovens, homens e mulheres, se libertem daquela situação. Certo? Então, aquilo é o retrato mais claro da exclusão social no Brasil. A desigualdade social e econômica, ela gera, né, ela é gerada pela miséria, ela é gerada pela injustiça. Tem sido um grande problema no Brasil. A gente viu na aula anterior falando sobre desigualdade social, e a desigualdade social, ela econômica, né, em que uns têm muito, outros têm pouco, outros não têm de jeito nenhum, né? Economicamente, o poder aquisitivo de alguns é exorbitante, outros não têm poder aquisitivo nenhum. Então, essa desigualdade social e econômica, pelo fato de que nós vivemos num sistema capitalista. E o capitalismo é selvagem, né? Ele determina cada galho, né? Qual é o meu galho, qual é o seu galho, por aí vai. Então, essa desigualdade social e econômica, ela gera, né, a miséria, ela gera a injustiça e ela gera a exclusão, né? Quais são os tipos de exclusão que a gente pode citar, pode falar? A exclusão econômica, que é a que eu estou dizendo, falando agora, né? Que uns têm muito dinheiro, outros são ricos, outros são milionários, outros são bilionários, outros são pobres, outros são miseráveis. Então, isso é a desigualdade ou a exclusão econômica. Existe também a chamada exclusão cultural, que ela é até gerada pela questão étnica, né? O índio, ele é excluído da sociedade, o negro é excluído, então é a questão cultural, né? É a exclusão etária, certo? Exclusão etária pela idade. A pessoa se torna sem valor, o idoso é jogado, na maioria dos casos, né? O idoso é excluído da sociedade, ele é considerado como uma pessoa que não tem mais valor, que não serve de nada, né? A exclusão sexual, a questão da transexualidade, que é um assunto profundamente, né, muito profundo para a gente discutir, para a gente entender, não se compreende ainda muita coisa a respeito, né? A exclusão de gênero, a mulher, homem e mulher, masculino e feminino, né? A mulher ainda é muito excluída na sociedade, ela ainda é vista ainda como um ser frágil, ainda existem várias empresas que pagam mais a mulher, mais ao homem e menos à mulher, por aí vai, né? A exclusão patológica, né? Por exemplo, o que é a exclusão patológica? As vítimas do HIV, por exemplo, são excluídos, né? São, como é que diz assim, as pessoas têm medo de se aproximar, né? De tocar, de falar, de ser amigo de uma vítima de HIV. E, por fim, a exclusão comportamental, né? Por exemplo, os tóxicos dependentes, eles têm um comportamento, né, pelo fato, né, de serem vítimas do vício da droga, né, e que eles são temidos, né, quando diz assim, alguém usa droga, então todo mundo procura se afastar, certo? Procura, né, essa pessoa já é excluída aí lá do grupo, né, e por aí vai. Então, isso tudo, né? E outras questões que a gente poderia discutir, mas como eu quero só fazer sintetizar o conteúdo, então isso é o que nós chamamos de exclusão social, ok?